Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Farmacêutica. Eu sou Inácio Luvan, serei o host aqui hoje e terei o prazer de receber Flávia Ribeiro, uma farmacêutica muito especial, que tem uma empresa, uma farmácia de manipulação, vai contar para a gente a sua trajetória, como que ela chegou na Quality Farmácia, como que isso aconteceu, como que ela superou e venceu as adversidades para edificar o negócio dela. Hoje ela está em Brasília, no nosso Distrito Federal, mas sei que ela tem raízes mineiras, uma raiz forte também no estado do Goiás, e ela vai contar tudo isso para a gente. Flávia, eu tenho uma felicidade tremenda de poder registrar esses capítulos de superação, de vitória, de êxito, e seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Farmacêutica. Sinta-se em casa, tá bom? A gente tem uma audiência muito querida, muito gostosa, de profissionais da área que se inspiram, que pegam ideias e insights aqui com a gente, e de muitos estudantes de farmácia também espalhados pelo nosso Brasilzão, que eu tenho certeza absoluta que ao escutar esse podcast ou ver, né, porque também tem um videocast, também vai para o YouTube, então eu tenho certeza que eles vão aproveitar e eu quero já te agradecer por poder compartilhar sua jornada. Então, seja muito bem-vinda e conta para a gente, se apresenta um pouquinho das suas origens, quem que é a Flávia, e se puder, já conta para a gente também por que você escolheu fazer farmácia. Você tinha um mundo inteiro para fazer. Por que você foi fazer farmácia, Flávia? Olá, Inácio, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Eu falo que o falar com o farmacêutico é uma coisa muito prazerosa, né? A gente falar com a mesma pessoa da mesma área, que tem a mesma paixão pelo nosso negócio, né? Sou apaixonada na área, então acho muito bom falar com quem é da área, com quem a gente vê que cresceu e está crescendo. Acho que isso é inspirador. Então, eu quero poder também inspirar quem estiver assistindo a gente aqui, falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho como é que eu caí nisso daí, né? Virar farmacêutica. Eu nem sei se era verdadeiramente o que talvez no fundo eu queria, tá, Inácio? Eu vou te contar assim, que quando eu me formei, me deu um pânico. Falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? E eu sou a pessoa que é a louca dos números. Eu amo contas. Nunca gostei muito de português, geografia, histórias, que essa área aí nunca foi minha praia. Então, quando eu formei, eu falava, não, acho que eu quero fazer administração. Não. Contabilidade. Não. Arquitetura. Adoro contas, né? Mas nunca fui boa em desenho, então a arquitetura não dava. Então eu fiquei um pouco ainda ali confusa em qual profissão seguir. E minha irmã é farmacêutica e minha tia também, a doutora Janete do Laboratório Sabin, também farmacêutica, acabaram me influenciando para essa área, né? Eu lembro que quando eu ainda, nessa época minha, assim, de decisão de área, minha irmã estava fazendo um estágio na indústria e ela chegava muito empolgada, nosso quarto era junto, e ela chegava contando as coisas empolgadas e tal, ela trabalhava na garantia da qualidade. E aí eu comecei a me empolgar e gostar também, assim, ouvindo as histórias dela, querendo ou não, eu comecei a me empolgar e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E foi aí que eu Aí foi contar prótons, ao invés de contar os números, foi contar prótons. Eu sempre gostei muito de química, então eu amava, né? Então eu acabei gostando, mas não vou negar que teve duas matérias que para mim foi um desafio, que Conta aí foi pra gente. anatomia. Achei Primeiro que período. Primeiro meu período. professor, meu professor era super difícil. E depois genética também eu achei bem complexo, achei bem difícil. Foram duas matérias que eu achei ao longo do curso as mais difíceis e as que eu mais gostei com certeza foi a de química mesmo. Eu gostava muito da área de química e de farmacologia, né? Que envolve muito ali a parte química do produto e tal. Então, essas áreas eu me encantei mais. Enfim, larguei casinha de papai e mamãe. Sou uma pessoa super, hiper, mega família de Anápolis. E largar a casinha de papai e mamãe foi sofrido. Muito nova, entrei na faculdade muito nova, mudei para Goiânia, como diz meu pai. Ele não sabia como que ele fazia. Se era eu chorando de um lado, minha mãe chorando do outro. Nós duas sofremos demais. Nossa, no dia da mudança foi assim, fechar a porta e eu desabar de um lado e ela do outro. Nós tentando ser forte para outra, mas as duas chorando com meu pai, coitado. E aí, no fim, e olha que Anápolis é 30 minutos de Goiânia, né? É muito Bertinho. Pelo amor de Deus, eu ia todo final de semana. A minha mãe ia toda semana, a minha irmã ia toda semana e ainda assim eu sofria. Foi fácil, não. E aí, com um ano de faculdade, a minha irmã tinha começado a faculdade em Brasília e meu pai também tinha transferido ela, porque lá em casa a gente é família demais, muito brute. Então, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que fazer igual a minha irmã, voltar pra casa, não tô aguentando, né? Não tava conseguindo ficar por lá. E aí, meu pai conseguiu fazer a transferência da faculdade, olhou, e a gente transferiu. E bem na época tinha saído
um negócio que mudava para virar generalista. Antigamente a gente formava e tinha que fazer um ano para indústria, virou generalista e o curso acabou diminuindo. Era 5 anos, virou 4. Então, quando eu transferi, em vez de perder um ano, eu acabei virando 4,5, porque a faculdade que eu ia já era generalista. Eu entrei na primeira turma, só que para encaixar as grades eu acabei perdendo 6 meses aí, né? Que tinha algumas matérias que eu já tinha feito e tal, e acabei perdendo aí um pouquinho de time. E aí foi assim, a faculdade já me apaixonei em tudo, mas na faculdade eu já sabia a área que eu queria, eu sou uma pessoa extremamente criativa, tá? Como é que isso... Então, isso que eu queria perguntar, porque assim, é muito comum a gente ir vendo coisas e ficando com dúvida, e você já meio que já sabia, já estava a um passo na frente. Sim, eu entrei na faculdade meio direcionada, né? Assim, a parte da minha irmã, porque ela tinha farmácia de manipulação quando eu comecei a faculdade, e minha tia por análises clínicas. Então, meio que eu tinha 2 caminhos a seguir, né? Ali dentro. Mas aí, quando eu comecei a parte de análises clínicas, eu não me identifiquei tanto, até mesmo, assim, já não gostava muito de genética e tal, enfim, não gostei tanto, não me identifiquei tanto. E por eu ser uma pessoa super criativa, eu me apaixonei na farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação, ela é muito dinâmica, as coisas mudam a todo momento, todo tempo tem coisa nova, então é uma coisa assim desafiadora, sabe aquela coisa assim, você tem que estudar todo dia, tem alguma coisa diferente. Então isso me movimenta, sabe? Eu sou bem ligada ao movimento em si. Então foi uma coisa que eu me apaixonei, até depois quando eu fiz estágio na indústria, que eu fiquei ali na parte do garantia da qualidade, eu também me identifiquei bastante, gostei muito, mais do que eu imaginava, porque como é muito papel, eu pensei, cara, não vou gostar muito disso, porque eu não sou uma pessoa muito gostada de português, né? Mas acabei gostando muito, muito mesmo da indústria. Mas minha paixão foi manipulação mesmo, não adianta. Se na faculdade era a área que eu mais apaixonei, fazer aquelas coisas diferentes, tudo de inventar, fazer umas combinação, errar de vez em quando. E Fóbia, Gostei. assim, eu conheço bem Anápolis, vou todos os anos eu estou em Anápolis, enfim, daqui a alguns dias irei para lá novamente. E ali a gente tem o Porto Seco, tem o Daia. Tem o DAI, é o segundo maior polo farmacêutico, né, de Brasil. Pô, isso que eu já... como que é isso? Pô, você não vai aproveitar o quintal de casa, né? Como que... E foi assim, foi uma abordagem. Quando eu terminei o estágio, eu falava, meu Deus, e agora? Acabei o estágio, mas eu quero continuar aqui, eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu quero abrir minha farmácia. Eu acho que eu sempre fui muito líder, assim, eu sempre decidi as festas que a gente ia, as brincadeiras que ia brincar desde criança, assim, eu sempre tive um pouco esse perfil. Então, eu acho que por esse motivo eu queria muito abrir minha farmácia, e até assim, era uma coisa que eu entrei pensando, né? Mas quando eu formei, não vou negar, bateu aquela dor, né? A mesma de antes. E a família? Como que eu vou ficar sem minha família, né? Meu grude, minha mãe. Você não cogitou abrir uma farmácia em Anápolis? Porque a minha irmã já tinha lá. Então, assim, não fazia sentido. E aí eu falei, cara, Brasília, então, nesse mapa, como que aparece um lugar? Brasília pela minha tia, né? Minha tia, o laboratório Sabin começou aqui, cresceu aqui, aí tem um filho que é médico e tal. Então foi por ela que eu abri os olhos, mas eu fiquei um ano de pai patrocinador, não vou negar. Sim. Criando coragem de vir. Aí nesse momento, assim, largar a família me fez pensar em outro curso. Ah, não, vou fazer farmácia. Talvez se eu fizesse medicina, eu podia continuar aqui em Anápolis, que dava certo. E, mas não, pra falar a verdade, não acho que era uma área que eu ia me dar bem. Gostar, não, me dar bem, não. Mas cheguei a pensar, eu pensava, ai meu Deus, não tem nenhuma outra área que eu posso fazer, que eu fique aqui pertinho do meu pai e da minha mãe mesmo, né? Então eu fiquei um ano um pouco sem coragem. E assim, eu me formei muito nova, né? Entrei na faculdade com 16, eu tinha 21 anos. Então, muito nova para mim vir abrir meu negócio, então eu fiquei um pouco travada ali, assim, sem coragem. Até que eu aí vim, quando eu vim aqui, na verdade, eu fiquei muito confusa de onde abrir, sabe? Eu não me identificava com a cidade, tudo muito grande, às vezes as pessoas um pouco mais frias, isso para mim foi um desafio muito grande. E aí, olha só quem me deu a luz. Eu queria muito encontrar esse homem para agradecer ele um dia, quem sabe ele ver seu podcast. Eu fui na vigilância sanitária para entender a diferença da legislação de um estado para o outro e tal, né? Do Goiás, do Sudeste, enfim. E aí ele perguntou: você já sabe onde você vai abrir? Falei, ainda não, estou pesquisando. Ele pode te dar uma dica? Eu, claro. Ele em Águas Claras, está crescendo muito e tal. E quando eu cheguei em Águas Claras, chega meu próximo a ter mais forte. Falei, é aqui, assim, lembra muito Goiânia, assim, não tem aquela cara de cidade grande como Asa Sul, Asa Norte, essas coisas assim, né?
E aí cara, eu cheguei ali, eu já me identifiquei, falei, é aqui que eu quero abrir. Lá não tinha nenhuma farmácia de manipulação, então eu fui a primeira. E entrei num lugar que as pessoas acabam sendo um pouco bairrista, né? Um bairro novo, a pessoa quer dar dinheiro pro local crescer. Então, a gente começou ali num ponto que era da minha tia, tá bem escondidinho mesmo. Assim, minha primeira loja, eu ainda tenho ela até hoje, mas ela é bem escondidinho, sabe? Bem no fundinho, assim, do condomínio, na viragem. Não é? Bem E aí, a primeira já nasceu como quality? Já nasceu como quality. Só que na Aí, época era eu e minha prima, que é a filha da minha tia, né? Quando a gente abriu. sim. E aí eu fui a primeira a atender via WhatsApp. Olha. Porque como a gente era escondidinho, né? Ali era importante a gente começar por aí. E aí isso foi uma sacada muito boa, mas me levou a uma dor. Porque a gente começou atendendo no WhatsApp, as pessoas amavam. Quando veio o fluxo aumentou, naquela época não tinha o WhatsApp web, então não tinha como mais de uma pessoa atender. Não, sabe? Então, aí o que aconteceu? De repente, eu comecei a ter um monte de reclamação pelo tempo de atendimento no Google, porque era só uma pessoa atendendo. Aí eu tive que estender meu horário de funcionamento para ter duas pessoas respondendo aquele número, ver se melhorava nesse sentido. Aí até que o nosso sistema desenvolveu na época era um omnichannel, assim, e aí a gente conseguia atender dentro de um sistema, e aí sim facilitou a nossa vida, né? Mas assim, era uma lojinha, uma farmácia bem pequena, minha menor loja hoje, tem 75 metros quadrados. Eu comecei com uma lojinha bem pequena. E aí, quando a gente estourou, foi pensar, vamos abrir uma segunda loja, eu ficava pensando, tem que ser lá no plano, né? A maioria dos nossos clientes são no plano. E aí eu falei, cara, ó, eu não sei, porque a gente é tão escondido em Águas Claras, daqui a pouco vem alguém, abre outra aqui, né? E pensei muito nisso. E aí eu peguei e resolvi, falei, ó, vamos falar com Deus, né? Deus, dá uma ajuda aí, me dá uma luz, me ajuda a tomar uma decisão de onde que tem que ser a próxima loja. E aí, nesse meio gente, eu juro por Deus, foi uma semana, Inácio, uma semana, com fila na porta da minha loja. Todos os dias com fila na porta da loja. Porque não cabia lá dentro. Aí eu, putz, entendi o recado, né? Se não cabe, tem que ser aqui Águas Claras mesmo. Não, chegou num nível tão grande, assim, de fila, que eu coloquei 2 mesas de bistrô do lado de fora. Uau, eu acho que eu nunca vi isso, Flávio. Porque o que que acontece? Tinha uma sorveteria do lado. Aí o povo pegava e sentava nos bistrô da sorveteria. Aí eu falei, cara, vou comprar uns dois. Fazer uma parceria com essa sorveteria. Aí coloquei uns 2 bistrozinhos, aí a gente procurou um ponto, assim, mais, né, visível e tal. E aí nessa época minha irmã veio, minha irmã e meu irmão tinham fechado a farmácia deles. E lá em Anápolis, assim, eu já tava vendendo, tipo, eles vendiam 30% do que eu vendia. Então, eles tinham fechado a farmácia, a minha irmã falou que não ia mexer com isso mais, não. Minha irmã não é farmacêutica. Uhum. Aí ela, não vou mexer com isso mais, não, vou mexer com roupa, qualquer outra coisa, dá muito trabalho, dor de cabeça, ela tava desanimada. E aí ela falou que não ia mexer. Quando eu fui abrir a minha segunda loja, tinha acontecido uma situação de um motoboy que tinha me roubado e tal, e meu pai ameaçou o povo lá de casa, falou, alguém vai ajudar a Flávia, quem vai sou eu, porque eu fui lá e a menina tá ficando maluca. Uhum. Aí a minha irmã veio, a minha irmã foi, mudou para Brasília, ficou aqui comigo um ano, me ajudou a abrir a segunda loja, e ela e meu irmão compraram a parte da minha prima, que era minha sócia. Uhum. Então ela me ajudou a abrir a segunda loja, e já a minha segunda loja é um ponto sensacional, né? Eu acho que é o melhor ponto de Águas Claras, assim, inclusive até hoje é a minha loja mais movimentada, minha loja é bem cheia essa loja. E daí foi, assim, minha irmã veio, ficou um ano, e aí a gente, né, daquele jeito que a gente é muito família, eu falo que eu sofri com o meu primeiro ano, Inácio, eu chorei todos os dias eu chorava, todos os dias, foi muito difícil pra mim, muito desafiador, assim. E aí minha irmã Negócio veio, novo, né? Uma empresa nova que não vai funcionar perfeitamente, aprendendo eu acho que a dor maior ainda era a família, sabe? e a A família. vida de estar tudo junto na hora da novela, de almoçar junto. A minha vida virou só trabalhar, né? Eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava às 10 da noite, trabalhava, tinha outra coisa pra me fazer. Minha família não tava aqui, meu namorado não tava aqui, né? Então, era trabalho. E aí, quando minha irmã veio, ela entrou numa depressão. Não aguentou ficar aqui um ano também longe dos meus pais e tal. Aí ela foi embora. Mas aí eles continuam meus sócios, ela vem uma vez por semana e tal. Ela arrumou uma rotina de trabalho para que me ajude de lá. Então, assim, ela trabalha de lá e tal. E aí a esposa do meu irmão faz a parte de banco também, né? Ajuda. Então, foi assim, a gente abriu a segunda loja. Mas me conta, hoje são quantas farmácias que vocês. Hoje a gente tem 6 lojas, 6 farmácias. As seis em Águas Claras. Não, tem 2 em Águas Claras,
2 na Asa Sul, 1 em Taguatinga e 1 no Noroeste. Puxa, que legal, que legal. Pô, assim, tem umas coisas que são impressionantes, né? Na faculdade de farmácia, você já tinha uma direção, talvez certamente inspirada, né? Talvez até mais pela irmã, que estava ali com farmácia, Sim. e, e você já estava vendo dentro de casa o empreendedorismo. Porque, por que eu digo isso, Flávia? A gente tem hoje uma legislação que ajuda muito a nossa comunidade farmacêutica a empreender. Eu, eu, eu adoro essa parte nossa que é o autônomo, o farmacêutico autônomo. Ou seja, ele consegue fazer N atividades por conta própria. Mas a nossa comunidade ainda não emplacou isso, ainda não despertou para isso. E rodando o nosso Brasilzão, eu vejo que ainda falta uma sementinha do empreendedorismo até mais poderosa, assim. E você já veio com ela desde da faculdade, o que é algo muito Uhum. precioso, né? E de repente você está empreendendo, você está num espaço, vai, como você trouxe aqui para a gente, escondida, arrumou uma solução, a solução trouxe mais problema, e arrumou outra solução, e provavelmente assim é, né? Arruma um bocadinho daqui e outro vai, outros problemas vão chegando. Vem para a segunda unidade. Flávia, o que que eu estou imaginando? Se você tinha dimensão disso, quando você resolveu abrir essa primeira farmácia, para poder chegar e sair isso tudo. A farmácia de manipulação dá muito trabalho, não é um negócio fácil, dá muito trabalho. Então, como que você olha para trás e vê, cara, não sei se pensa até a sétima, oitava, ou se seis está bom, enfim, mas tirando a fotografia de hoje, né? Que leitura que você tem do seu cenário e das empresas que você abriu nesse meio tempo? De verdade, nunca imaginei que ia chegar onde estamos. Nunca, nunca imaginei mesmo, assim. Não consigo lembrar de nenhum momento naquela época eu pensar assim, pelo menos na primeira, né? Vou me negar que depois que abriu a segunda, o olhar mudou totalmente, né? A gente mudou, a cabeça mudou muito. Tanto que eu abri a terceira muito próxima da segunda e a quarta também relativamente próxima. Então, mas quando eu abri, não. Quando eu abri, não tinha esse pensamento de expansão tão grande, né? Mas, querendo ou não, pensando em expansão, aí eu posso dizer que a minha inspiração foi realmente minha tia, assim, em várias coisas, assim, no sentido de expansão de loja, de selos, como GPTW, ISO 9001, essas coisas assim, né? Top of Mind, essas coisas tudo, eu acredito que venha muito dela, né? De ter visto um pouco da história dela e querer seguir os caminhos dela, né? Então, isso sim, eu acredito que veio muito dela, com certeza. Mas não pensava no primeiro momento nunca. Muito, muito nova, né? Muito, muito. Cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. E foi. Legal, legal. Eu tô numa reflexão que é uma coisa a gente abrir, e é louvável, é incrível. Só que tem um outro trabalho que é manter funcionando bem. Igual você bem disse, puxa, às vezes a gente atrasava aqui no tempo de resposta, isso gerava um descontentamento lá no Google, né? Tem alguma coisa assim marcante, Flávio, que você fala, puxa, Inácio, isso aqui deve ter sido um ponto de virada para a gente, ou teve algum momento que você precisou passar, não sei, por alguma espécie de protocolo de profissionalização, ou algum processo que não funcionava, você teve que aprender. Tem alguma coisa assim nessa trajetória, pensando no núcleo funcionamento, gestão do negócio? Inácio, eu acho que, assim, gerir um negócio é um desafio todo dia. Então, todo dia é uma coisa nova, né? Eu falo que o segredo da vida do empresário é que a gente não trabalha para fazer outra coisa sem ser resolver e prevenir problema, né? Então, a gente tem que estar aqui para fazer do limão a limonada. Docinha. Porque o problema, ele acontece todo dia é um desafio diferente, né? Então, assim, como farmacêutico, a gente tem pequenos desafios, assim, ali, um desafio técnico. Na época da minha matriz, por exemplo, eu fazia tudo. Se a pessoa ligasse na farmácia financeira, sou eu, marketing sou eu. Farmacêutica sou eu, RH sou eu. Então, assim, tudo era eu, né? Então, a situação, assim, vou contar de uma engraçada, né? Por exemplo, uma vez a cliente voltou lá na farmácia com um pote de gás. E ela falou: Olha, isso aqui tá estragado. Parece que vocês soltaram um peido e mandaram entregar na minha. E realmente era uma espironolactona, então
O cheiro é bem desagradável mesmo. Aí a gente vai, pega para desenvolver alguma coisa. Uma sílica de carvão ajuda a mascarar o cheiro. O que que a gente pode fazer nessa forma? Uma cápsula vegetal. Enfim, e então teve pequenos desafios ali menores, ali na primeira loja, que era mais voltado para a parte técnica, né? Então a gente ia ali fazer testes de alguma coisa. Eu gosto muito, eu tenho muita casa de ferreiro espiritual, né? Vou contar para você, Inácio, eu tenho dificuldade de tomar café. Olha isso. E isso fez de mim uma referência em formas gourmet. Então a gente fica ali fazendo teste com chocolate, com goma, faz de tudo para poder dar certo, para poder o sabor ficar agradável. Então tinha muito de ir para a bancada e testar o que que é ruim, qual dos ativos aqui é ruim, ou um com o outro que não dá certo. Então esse tipo de desafio eu enfrentei muito na primeira loja, né? E depois disso, na segunda loja, já foi mais voltado ali para gestão, né? Porque a gente abriu uma segunda loja bonita, num lugar maravilhoso. Em seguida, abriu duas farmácias ao lado ali de mim, bem próximo à minha segunda loja. Abriu duas muito, muito próximas. E graças a Deus não afetou em nada nosso faturamento. Eu pensei, quando abrir vai cair, né? E pelo contrário, eu acho que até cresceu, ajudou. E isso para mim foi muito marcante, porque todo mundo falava, nossa, vai abrir uma do nada, nossa, Flávia, vai. E assim, quando eles colocaram ali que abriu o currículo a obra, abri primeiro, bem antes, né? Abri bem antes, mas não impactou, acho que pode ter ajudado, porque aí gera ali a concorrência, a pessoa vai numa, vai em outra, né? Então, assim, a gente teve diversos desafios. Para começar, assim, uma mulher na gestão, para controlar uma obra, já é um desafio difícil. É uma coisa que eu vou te falar que talvez eu acho mais difícil de abrir loja. Eu amo abrir loja. Se você perguntar para mim a coisa que você mais gosta de fazer, eu amo abrir loja. Amo. Mas a ópera me irrita. Ai, credo, ô, povo difícil. Não, é complicado, não é fácil. Então, nessa segunda loja, eu tive muito esse desafio da obra, e aí já minha cabeça já tinha mudado totalmente. Eu já queria abrir loja, peguei gosto. Abri a segunda, peguei o gosto danado. Botei um pé no acelerador. E aí, como eu estava muito na dúvida ali de abrir na Asa Sul e tal, eu peguei um centro clínico que tinha uns médicos importantes pra gente. Então, eu abri na Asa Sul dentro de um centro clínico. Legal. E ali o desafio foi um pouco até arrumar pessoas, sabe? Porque a gente já tinha um nome em Águas Claras. Então, a gente parecia currículo pra gente de gente que queria trabalhar em Águas Claras. E aí, trabalhar ali na Asa Sul, o ônibus já não era tão perto, foi um outro rolê. Até esqueci de falar, falando assim, no desafio pessoas, na época da matriz também, tive uma dificuldade de contratar gente para limpeza. Todo mundo não queria que assinasse carteira. E para farmácia de manipulação não precisa, porque não tem como, porque você precisa ter aqueles exames e tal. E o povo não queria assinar carteira por causa das bolsas. Foi, assim, bem na época que estava mais em febre, acho que foi né? E aí isso foi super difícil. E aí, de novo, enfrentei isso de novo ali na Asa Sul, mas no sentido da localização. E não vou negar que eu enfrentando de novo aqui na minha loja do Noroeste, que eu acho que pra gente o povo só manda currículo para quem mora com o lado de lá. Então, a gente ainda tem enfrentado esse desafio. E aí, quando eu fui abrir minha quarta loja, foi no auge da pandemia. A minha loja ficou pronta em pandemia, e aí a vigilância não tem como abrir, não tem como abrir, porque a gente está focado em coisas da pandemia, só que o que acontece? Eu já tinha contratado 50 funcionários que estavam em treinamento, então estava super apertado. E aí saiu aquela legislação na época da pandemia, todo dia era uma novidade, né? Todo dia era um lançamento no Diário Oficial. E aí saiu aquele negócio do afastamento de 1 metro. Falei, meu Deus, vou ter que mandar 50 pessoas embora. Porque eu não consigo dar esse afastamento. Se eu tô treinando, a loja estava cheia, né? Aí eu entrei em contato com a vigilância de novo, expliquei a situação. E aí a gente conseguiu abrir na pandemia, e aí, sei lá, por sorte de Deus, tinha uma super sacada. Eu tinha colocado um drive-thru para retirada de medicamento antes da pandemia, né? Na obra, antes de acontecer a pandemia. Então, isso foi muito bom na pandemia. As pessoas gostaram muito de não ter contato com pessoas só pela janelinha de máscara e tal. Foi uma sacada que não era nem para ter sido, né? Porque não foi planejada por esse motivo. Sim. Foi antes. Então, foi uma coisa que foi um sucesso, né? Na A conexão, enfim, não dá para prever algo E que vai querendo ou não, para a acontecer. farmácia de manipulação, para o comércio em si, né, não posso dizer a pandemia foi bom, né, que as pessoas vão crucificar, mas assim, para o nosso negócio, teve um impacto muito positivo, porque muita gente não sabia tudo que tinha na farmácia de manipulação, tudo que a farmácia de manipulação era capaz de fazer. E nesse momento, muita coisa entrou em falta na drogaria, as pessoas começaram a descobrir a farmácia de manipulação. Tanto que assim, a farmácia de manipulação, ela representava 1% da indústria. Hoje a gente já consegue representar 6, 7, por causa da pandemia. Porque naquele momento, vitamina D, ivermectina, hidroxicloroquina, não, era? Não, é hidroxicloroquina, né? Já deu branco. Sim. Que
o pessoal usou muito, não tinha na drogaria. Então, nesse momento, descobriram a farmácia como passava vitamina C, teve várias faltas, né? Álcool em gel. Então, para a gente foi um boom, né? E depois até gerenciar esse pós-pandemia foi um pouco difícil, porque o nosso mérito de crescimento, de comparação, era ano de pandemia. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Que a gente não está crescendo mais como antes, até a gente conversar ali, fazer um benchmark com outras farmácias que eu gosto muito, assim, a coisa que eu mais amo fazer é trocar figurinha com o pessoal do ramo de outros lugares. E aí a gente, conversando, todo mundo estava com essa mesma versão, mas a verdade é que a gente estava em comparação com um ano que não dava para comparar aquele crescimento, né? Então, isso também foi bem desafiador. Interessante, porque esse mesmo momento tem essa coisa da manipulação que cresce, e uma outra coisa que ganhou também notoriedade e relevância foi o nosso próprio papel farmacêutico. Porque no meio de tanta fake news, Flávia, você poder entrar numa farmácia e ter acesso a uma boa informação, ó, faz isso, não faz isso, pô, isso aqui, ó, não tem comprovação, isso aqui, enfim, a gente acabou sendo muito Super muito útil, se né? for de um modo geral, né, assim. Então, pessoas que entravam em farmácia que achavam que todo mundo era atendente. Começaram a ver que não, peraí, quem que é o farmacêutico ou a farmacêutica aqui, né? Então, passamos por isso também, né? Foi assim, gerou uma conexão maior, né? As pessoas entenderem até para que serve um farmacêutico. Às vezes as pessoas acham que a gente só tá ali para cobrar receita, né? E não é verdade. Não é E verdade. Flávia, me conta, quanto foi a inauguração da primeira farmácia? 2011. Esse ano a gente fez 14 anos. Isso que eu ia perguntar, então. Então, 14 anos aí, 2011. A gente está gravando, pessoal. Hoje é 6 de novembro de 2025. Eu não sei quando é que você está assistindo, vendo isso aqui, tá bom? Então, 14 anos. E me diz uma coisa, desses 14 anos aí, o que que você tira de saldo? O que que mais valeu? O que que você acha que, inclusive, puxa, isso aqui não vou repetir. Eu imagino que deve ter tido momentos melhores, alguns momentos mais difíceis. Tem algo em mente? Ah, eu acho que assim, o mais gostoso é a gente pensar que tem pessoas que se inspiram na gente. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso, assim, pessoas que às vezes quer conversar. Esses dias uma ex-funcionária me mandou uma mensagem e falou: Ah, eu posso conversar com você? Eu falei, uai, pode, o que será que aconteceu, né? Aí ela, eu queria que você me respondesse uma pergunta. Era coisa de trabalho, assim, coisa normal, né? Aí ela, ai, que saudade do jeito que você pensa. Sua cabeça é muito visionária, você pensa muito lá na frente, de pensar assim, em crescimento. Eu acho que o segredo de empreender é não fica quieto. A gente não pode estagnar, então a gente tem que estar em constante movimento, né? O que que eu vou fazer diferente, né? O resultado que me chegou, eu tenho um coordenador que fala muito essa frase, eu adoro ela. O resultado que me trouxe até aqui não vai me levar lá na frente. Então, o que que eu posso fazer diferente? Isso é uma coisa assim que eu convido para reflexão sempre. Eu acho que é importante a gente refletir todos os dias, né? Até onde eu cheguei, até onde eu quero chegar. Qual que é o meu planejamento sobre isso, né? Acho que isso é muito importante. E as coisas de não fazer, eu acho que são coisas mais de dia a dia, assim, né? De rotina. Eu sou uma pessoa. A maioria das pessoas fala muito assim. Uma coisa que me perguntaram uma vez numa entrevista. Flávia, quantas vezes você já pensou em desistir? Eu acho que as pessoas pensam muito nisso. E eu nunca pensei. Quando eu respondi assim, nunca, assim, como se fosse muito óbvio. Ela, como nunca? Todo mundo pensa, Flávia, em algum momento. Em desistir, ir embora, chuta o balde. Eu, nossa, nunca pensei nisso. E aí, até nessa hora, ela falou, nossa, mas como você parece com a doutora Janete? Ela também fala muito isso. E eu falo, é que, na verdade, minha maneira de pensar é totalmente diferente. É o que que eu vou fazer diferente para não passar por essa situação de novo, né? Então, assim, a gente teve problemas, por exemplo, eu tive um problema aqui com a plataforma de WhatsApp. Meu pai amado. Todos os meus números banidos. E foi um caos. E eu passei por isso mais de uma vez. E a gente tenta evitar o problema. E às vezes às vezes tem problemas que são acima de nós, né? Que às vezes não é sob o controle nosso, né? A plataforma não é nossa. Hoje não é fácil. Tentar migrar a pessoa para o Telegram, ligação, dá, em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor, você não acha? Exato. Então, não tem pra onde correr, sabe, assim. Porque as entrelinhas do WhatsApp, eu não sei se você sabe disso, mas ela proíbe venda de medicação via WhatsApp. Então, assim, pagando 26 mil de uma ferramenta oficial, eu pagando esse valor para o Meta, ainda tive o meu WhatsApp falido. Então, aí ficou aquela troca de número, aí você tem que recuperar os clientes, mandar mensagem em massa, até o cliente descobrir seu número, aí a pessoa fala que você não está respondendo, mas ela está mandando número que você não tem mais.
enfrentamos isso diversas vezes. Eu acho que essa é a dor, minha maior dor. Se perguntar para mim de toda a minha história, o mais difícil sempre é esses Casal. de WhatsApp. Entendimento. Você tocou num ponto super interessante. É uma ferramenta que a gente não tem controle nenhum, né? Igual, sei lá, a nossa conta no Instagram, não sei se você já passou por isso. Às vezes você tem uma conta também que é bloqueada, ou no YouTube, que seja. Ou seja, a plataforma não é nossa, né? O canal de atendimento ali não é. A gente É, não- esse é muito difícil. E aí, mesmo que a gente tenha ali aplicativo, na época a gente tentou que os clientes fossem pelo Telegram, querendo ou não, todo mundo gosta do WhatsApp. Eu mesmo sou uma que tenho maior dificuldade de ir para qualquer outro caminho sem ser o WhatsApp. Então, é complicado, né? Como que você migra as pessoas se nem você não quer, né? Aí nem os clientes e nem as vendedoras. Então, você cria ali uma barreira. Então, esse é uma dor aí na nossa história que a gente teve várias vezes. E com certeza, eu falo que eu aprendi como não sofrer tanto com ela. Ela sempre dói, mas a gente bola as estratégias. Eu falo que as estratégias nunca saem do meu bloquinho de nota, porque a gente não sabe o dia de manhã. Então, vamos mandar e-mail marketing, vamos mandar mensagem em massa, vamos, enfim, um monte de ideias para que a gente consiga voltar à nossa base de clientes sem impactar o nosso faturamento, né? Então, esse foi uma coisa ruim que aconteceu em vários momentos. Canal de atendimento. Tô até anotando isso aqui porque, olha, isso dá um. A gente poderia gravar um episódio só sobre isso aqui. Canal de atendimento é complicado. E às vezes você resolve tão mais rápido quando liga, né? Às vezes no WhatsApp gera muita dúvida de se a pessoa falasse no telefone, era uma ligação e resolvia todo o problema. E às vezes no WhatsApp você fica dias e dias, né? E o trem desenrola. Tipo, eu mesma, assim, que tenho uma vida extremamente corrida, e às vezes você manda, eu respondo meu WhatsApp à noite. Aí a pessoa vai me responder durante o dia, eu vou responder ela só no outro dia à noite. E aí vai um lenga-lenga para resolver o problema. Né? Então, se a gente conseguisse por telefone, seria muito mais fácil, com certeza. Interessante. E Flávia, vou aproveitar agora. Você já deu a deixa, né, do seu olhar? Imagina o seguinte: nós temos uma pessoa que está vendo a gente agora e que, de alguma maneira, está pensando se abre, se não abre, se vai, se não vai. A gente já falou aqui um pouco da concorrência, enfim, de desafios, equipe e tal. Tem algo que você possa dizer para essa pessoa que está numa dúvida ou cogitando? Às vezes não é uma dúvida sim ou não, mas está cogitando abrir, como você passou um ano também entre, né, Refletindo. entre imagens e obra, vamos assim dizer, e aí cuidar da obra, já sei que também não é a etapa mais gostosa de ser vivida, enfim, necessário, mas, né? Tem os maus necessários na vida, né? E o que você pode dizer para essa pessoa que cogita ter uma farmácia de manipulação? Eu falo assim, na verdade, não só a farmácia, eu acho que em qualquer negócio, em qualquer ramo, em empreender no geral, sabe? Eu acho que o medo, ele tem que existir. Eu acho que a pessoa que não tem medo, ela acaba fazendo muita coisa errada. Então, o medo, ele faz parte do processo, ele tem que ter. Mas ele não pode te frear, ele não pode segurar. Então, assim, faz antes feito do que perfeito, que não quer dizer mal feito. A gente aprende com a bicicleta andando, troca o pneu ali mesmo, vai com o pneu furado um pouquinho, mas vai. Não desiste, né? Porque a gente só consegue chegar onde, né? Eu falo assim, a gente consegue conquistar tanta coisa na vida, mas a gente só consegue se a gente fizer. Com medo. Porque se tudo que a gente tiver medo a gente não fizer, a gente não faz nada. A gente fica parado, porque tudo que nos move de verdade, assim, para ter um impacto na nossa vida, ele te dá medo. Se ele não te dá medo, é uma coisa muito básica e que não vai ter efeito no seu futuro. Se vai ter efeito no seu futuro, vai te dar medo. Então vai com. Seja corajoso, enfrenta, que logo ele passa. Depois ele vai vir uns medinhos de novo e tá tudo bem. Eu falo que o medo ele é um desafio. E ele te movimenta. E é importante a gente se movimentar, né? Não pode estagnar. Então, não desista, seja corajoso e persista. Que eu acho que o mais importante de tudo é assim, vai ter desafios? Vai. Eu tive meus 2 primeiros anos ali com dificuldade de conseguir autorização de controlado, não sei se peguei de lance ou visa de greve, alguma coisa assim, demorou muito. E passei situações ó, de cliente bater na porta, assim, de vidro lá, falar,
que essa merda tá fazendo aberta? Você não faz controlado, fecha as portas. Nunca vi isso. Então, assim, não era uma decisão minha. Eu adoraria estar fazendo, eu ia estar faturando muito mais, e querendo ou não, ali, esses 2 anos foi um caixa complicado, né? Complexo. Eu acho que também é muito importante ter uma estrutura, né? Não adianta você querer abrir se você só tiver o dinheiro de abrir, não tiver um capital dirigido, não tiver, né? Não tiver ali. Eu tive um pai patrocinador para me ajudar, graças a Deus, mas não tiver uma ajuda de banco, de família, de marido, enfim, alguém para te apoiar nesse momento, porque faz toda a diferença, com certeza. E com certeza ter pessoas, assim, ao seu lado, né, ali, para trabalhar, que possam realmente te ajudar, te agregar. No começo, a gente é tudo, né? Igual eu falei, no começo você faz o quê aqui? Eu sou caixa, farmacêutica, vendedora, marketing, RH, enfim. Você faz o que precisa ser feito, né? Mas com o tempo as coisas vão crescendo e aí você precisa chegar onde é mais importante. E nem sempre é onde você não gosta. Às vezes a gente fica com aquela dor assim, ah, eu não gosto de fazer isso, vou contratar alguém pra fazer isso. Mas às vezes você não gosta, mas às vezes é necessário. Então não preocupe com o que você não gosta. O que verdadeiramente é mais importante é eu ter outra pessoa para fazer. Porque às vezes eu não gosto de uma coisa, mas é importante que seja eu para fazer ela no começo. Ó, eu tenho um apego, eu tenho 6 lojas, 150 funcionários, até hoje eu faço compra de matéria-prima. Qual é o maior diferencial da minha farmácia para mim? É a qualidade. Por quê? Porque eu analiso lauda para comprar uma matéria-prima. Então, assim, é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade de largar. Quero, esse ano, esse é meu objetivo de 2026, eu não vou fazer mais compra, mas eu preciso de uma pessoa boa tanto quanto. Então, assim, uma pessoa que consiga analisar laudo, que consiga negociar, né, que tem um olhar ali de dono, porque eu acho que nesse momento você precisa ter um olhar de dono e pensar a longo prazo, né, porque o vendedor, ele é vendedor, ele entra na sua mente, ele quer te vender e tanto faz se vai vencer aí dentro ou não. E é um mercado que matéria-prima entra e sai do mercado, proíbe, desproíbe a todo segundo, toda segunda-feira é um flash, tipo assim, né. Então, a gente não pode exagerar ali no estoque, a gente tem que prever que vai entrar uma coisa nova, melhor, né, então, um médico para de prescrever um produto, para de prescrever sua farmácia e aquele produto, enfim, tá na receita dele, então tem que ter uma visão bem ampla do negócio para conseguir fazer compra, é uma coisa muito difícil. Ah, não era o que eu mais gostava antes, não era, verdadeiramente não gostava de fazer compra, mas hoje eu gosto, hoje eu passei a gostar, porque eu considerei importante e hoje em dia eu já gosto. Hoje em dia eu já peguei amor que tem dificuldade de largar, né. Mas eu acho que a gente precisa tentar, na hora de crescer, precisa tentar enxergar onde verdadeiramente eu não sou boa, e não o que eu não gosto. É diferente. Essa ficha, se alguém tiver papel e caneta aí, anota. Rota. Isso é maravilhosa. A gente, não sei, quem usa rede social, quem entra, é muito bombardeado por o que gosta, o que gosta, o que gosta, o que gosta. E, pelo amor de Deus, né? É bom demais fazer o que a gente gosta e tal. Só que isso não quer dizer que não tenham coisas que a gente precisa fazer e vai ter que encarar, vai ter que fazer. Fantástico. E Flávia, me diz uma coisa. Existe uma mudança, eu também tenho lojas e tal. Existe uma mudança, acho que até na maneira de pensar, que ajuda muito quando a gente sai de uma unidade para 2, para 3, para 4. Mas para mim, Inácio, pelo que eu vivi e pelas documentações que eu tenho, normalmente o passo mais difícil é abrir a primeira. O segundo passo mais difícil é abrir a segunda. Depois, menino, vai. E depois já tem um flow ali e tal. Não quer dizer que não dá trabalho, mas é diferente, Mas você pega o jeito. Eu né? tô falando que peguei o jeito, que peguei até gosto. E o que eu fico pensando aqui que pode ter alguém que esse seu olhar vai contribuir, que é o seguinte: Flávia, eu já tenho o meu negócio, talvez uma farmácia de manipulação, em algum lugar do nosso Brasilzão, ou até mesmo outro negócio. Sou bom no que faço, meu quality, né? Meu quality é muito bom. Só que se eu sair, o negócio não funciona. Se eu sair, como é que eu vou dar conta? Se eu já trabalho de 5 às 22, como é que né? Como que vai ser? O que você pode, nesse ensejo, contribuir ou dizer essa passagem de um O para mais dois? importante nessa hora é ter pessoas boas e de confiança do seu lado. Acho que isso é o mais importante, sem dúvidas, mas eu não vou negar que a real do empreendedor é que ele não tem muitas férias, ele não tem muito tempo, ele trabalha muito.
Assim, hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos, eu sou mãe solo. Então, Flávia, como que você faz? Eu realmente trabalho, por exemplo, eu trabalho de casa antes de eu levar ele para a escola, eu tô trabalhando de casa, mas eu trabalho de 6 às 10 da noite ou mais. Uhum. Às vezes, não que eu precise estar na farmácia para isso. Meu celular hoje, né, o WhatsApp da gente, como eu disse, é uma loucura. Então, a gente fica ali trabalhando e ao mesmo tempo está presente, né? Ao mesmo tempo busca na escola, leva na escola. Então, eu acho que a vida de empreender não é fácil, assim. É, você quer empreender ou você quer ficar acomodado? Também tem essa opção, né? Então depende muito do que a pessoa quer para a vida dela. Tem gente que não quer isso para a vida dela, né? Eu acho que assim é difícil, é importante ter pessoas estratégicas do seu lado que vá te ajudar, que vá te aliviar, mas isso não quer dizer que vai ser tão leve. Eu acredito que talvez os negócios sejam, tá? Sendo bem sincera, eu influencio, eu amo, eu acho que farmácia de manipulação, ela é muito uma questão de amor mesmo. Normalmente quem entra, ama, não sai disso, nunca mais quem sai volta. Quem sai volta porque é uma coisa, é muito gostoso, né? É uma coisa muito dinâmica, é muito gostoso. Mas é uma coisa trabalhosa, igual você falou até mais cedo, é muito trabalhoso. Então, não sei dizer assim, no sentido de largar 100% e ter uma vida, né? Aquela pessoa que vai ficar viajando, enfim, é um dono que tem uma vida tranquila. Eu não sei como é isso, tá? Não é o meu caso. Não sei se nesse ramo tem como, mas talvez seja porque eu goste muito do que eu faço. Eu amo muito o que eu faço, então eu gosto de estar presente, eu gosto de participar, eu gosto de Aí eu não consigo muito responder essa pergunta, porque eu não sou essa pessoa de vida suave, tranquila, sabe? Mas eu acredito que o mais importante, o que me fez ficar mais leve para mim, foi verdadeiramente contratar pessoas estratégicas que façam o negócio crescer. Porque a farmácia de manipulação, o maior problema dela é que ela costuma ser um negócio de familiar, né? E aí as pessoas acabam não desenvolvendo, né? Não tem gente pronta, você tem que capacitar. Essa é a realidade. Então tem que trazer pessoas para crescer do seu lado, e isso já alivia muito. Eu acho que isso me aliviou demais quando eu tive filho. Foi quando eu decidi colocar cargos de coordenação. Trazer pessoas com experiência da área, mas não na farmácia de manipulação, experiência no comercial, na logística. E isso foi muito bom para o nosso negócio. Me aliviou muito, mas não quer dizer que eu não tenha regalia, assim. É, agora, mas você trouxe uma coisa que eu aprecio muito, que é o seguinte: dentro daquilo que você faz e vive, esse é o olhar, não é? Ou seja, é, eu faço tenho um programa, sabe, que eu acompanho novos empreendedores. Se chama Origem. E, eventualmente, chegam pessoas no Origem buscando trabalhar menos. Aí, nessa, porque eu trabalho demais na minha empresa e eu quero esse negócio para trabalhar menos. Eu falo algo muito semelhante com o que você disse. Falou, olha, eu consigo te ajudar a fazer muita coisa. Mas eu, Inácio, eu sou do trabalho também. Eu não conheço um jeito de trabalhar pouco. Então, talvez eu não seja o mentor mais apropriado para você, entendeu? É Então, isso. eu entendo bem esse lance aí que você trouxe de trabalho. A gente tem os momentos, claro, de lazer, várias coisas especiais que a Com gente pode certeza. viver, né? Mas trabalha muito também. Eu tenho essa dificuldade aí, reza a lenda que dá, né? Mas eu não sei qual o tipo de negócio. Eu acho que trabalhar na área da saúde é uma coisa muito delicada, muito atenciosa. Você tem um nome muito grande a se prezar, né? Então, é um cuidado muito maior, né? A gente tem que ter um cuidado muito, muito grande. Então, não sei se é fácil largar assim, não. Eu não consigo, sou uma capricorniana que gosta de trabalhar, workaholic, então, não sei. Maravilha. E, Flávia, deixa eu te fazer uma última pergunta, capciosa, hein? Você se formou em Anápolis, né? Então deve ter tido um último dia de aula, uma solenidade de colação de grau. Tive tudo isso. Em algum momento, num passado não tão longe, no passado. Naquele dia, é uma. Puxa, são vários ciclos, né? A turma concluindo, pessoas que você vai ver mais, pessoas que você não vai ver mais, talvez algumas pessoas que se mudaram para Nápoles para estudar estão indo embora, enfim. Então, é uma fase onde tem
chegadas e partidas e despedidas. Pois bem, naquele momento ali, naquela colação de grau, puxa, eu tenho para mim que farmácia não é um curso fácil, não. E não é um curso para fracos, não, porque ele filtra. O curso de farmácia, a gente brincou aqui mais cedo falando de. Nico, meu curso começou com 60 pessoas, formou uns 20. Ai, ele é um funil, né? Começa e para chegar no final, ou seja, só da gente ter se formado já é uma vitória, né? Pois bem, naquele momento, ciclos chegando, se encerrando, enfim, e você, com o olhar de hoje, com a experiência de hoje, mãe, farmacêutica, empresária, 6 farmácias, familiares como sócios, não é? 150 funcionários, 150 famílias ligadas diretamente ao que você faz. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, pô, não vou nem perguntar, porque talvez a gente tenha que olhar isso num sistema, mas vou deixar a pergunta aqui para você e até para quem estiver escutando a gente. Em um dado momento, teve uma moça que me procurou, Flávio, porque ela queria sair da farmácia. E era uma drogaria. E naquele ensejo, era uma pessoa que estava lá há coisa de mais de uma década trabalhando. Ela falou assim, Inácio, nesses, sei lá, 15 anos que eu estou aqui, eu não me lembro exatamente, 12 ou 15 anos, eu não saí do lugar. Então, talvez fisicamente a farmácia traz isso. Você está num CEP, né? Você vai trabalhar num local ali. Mas tem uma outra dimensão da nossa obra que às vezes a gente não vê tão fácil. E eu fiz uma pergunta para ela, eu vou fazer para você, mas talvez você vai ter que me passar depois. Eita. Eu acho que o seu número é muito grande, não sei, vamos ver. Ela, nesse de, puxa, não estou saindo do lugar, eu perguntei para ela, tal, quantas pessoas você atende por dia? E ela falou o número lá, Inácio, eu acho que X, eu não lembro, 20, 22 pessoas, tá. Então você atende, vou colocar aqui 20 pessoas por dia. É mais que isso, mas 20 pessoas por dia. Tá? E quantas pessoas são atendidas na sua farmácia por dia? Aí vamos supor que são 100 pessoas. 100 pessoas. Por quê? Porque o farmacêutico é responsável por todos os atendimentos. Né? Na manipulação é um pouquinho diferente, o papel do farmacêutico às vezes está mais na técnica e tal, mas na drogaria ele está lá na frente. Né? Ok. Então são 100 pessoas por dia, você trabalha 6 dias na semana, a gente foi fazendo um número e ela teve a dimensão, Flávio, dos milhares e milhares e milhares de pessoas que ela ajudou ao longo de, enfim, não sei se 12, 15 anos. Você tem ideia de quantas fórmulas vocês já fizeram nesses 14 anos? Se você não souber, não tem problema, mas no seu computador, se somar as unidades, você vai fazer 15 anos daqui a pouquinho. Imagina o seguinte, nesses primeiros 15 anos, quantas fórmulas, ou com quantas fórmulas vocês já contribuíram para o mundo melhorar um bocadinho de humor, de saúde, de vitalidade, de um monte de coisa que a gente contribui. Então, nesse dimensionamento do nosso impacto, você tem 150 famílias, certeza que milhares e milhares e milhares, talvez dezenas, talvez até mais de uma centena de fórmulas, de milhares de fórmulas. Quantidade de fórmula eu não sei, mas de cliente eu sei. Vai. 154 mil. 154 mil clientes, somando as 6 unidades. Que a gente já atendeu. Até hoje, do cliente 1, ou seja, 154 mil pessoas impactadas diretamente por uma decisão de pegar a primeira lojinha e falar: aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou fazer o show acontecer. Né? Um certo dimensionamento aí do impacto do trabalho seu e desse time grande. Né? E, voltando para Anápolis, naquele fatídico dia lá da colação de grau, você com 154 mil clientes, 6 farmácias, 150 funcionários, 14 anos de empresa, enfim, várias conquistas incríveis, muitos desafios, provavelmente mais desafios até do que conquista, normalmente é assim, e você pudesse dizer para aquela garota que estava ali se formando, aquela moça se formando, e pudesse mandar uma mensagem para ela: Flávia, com o seu olhar e experiência de hoje, encontrasse você
alguns anos atrás, o que você poderia dizer para aquela Flávia Ribeiro lá atrás? Não sei. Não desiste não que você tá no caminho certo, vai que vai dar certo. Acredito que deu, Certeza que deu. acredito que deu. Quando a gente fala aí de 150 famílias, isso foi uma coisa que na pandemia, quando teve aquele primeiro momento ali que até poderia demitir e tal, que tinha uns benefícios para a empresa, né, naquele momento não estava tão bom ainda, né, depois a gente teve um pico, mas naquele momento a minha gerente falou: "Ah, vamos aproveitar para, né, demitir uns que tá mais ruinzinho, Escadinho. a hora eu não tenho coragem". Uhum. A pessoa pode estar ruim tanto que for, mas nessa hora que a gente tem que pegar na mão dela. Você imagina o desespero que já não tá, se o marido dela já não tá desempregado ou a esposa dele, né, se a mãe que ajudava, enfim, já não passou por isso em casa, então a gente segurou ali um tempo bastante pensando nisso, nas famílias que estavam ali, sabe. Como se diz, as pessoas a enxergaram ali como uma oportunidade, e eu falo que as pessoas ainda precisam ter mais essa gratidão de enxergar que mesmo estando lá essas coisas, na época não estava, depois que cresceu. Ainda bem que eu não demiti, porque depois também faria falta. Mas no primeiro momento que estava ruim, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pensar nas pessoas que estavam ali comigo. Eu falei: "Cara, não dá pra abandonar". Né, o que a gente faz hoje, a gente recebe amanhã. Acredito muito nisso também. Muito bom. Senhoras e senhores, recebemos aqui Flávia Ribeiro. Flávia, gratidão, muito obrigado, viu? Compartilhar. Agora tem excelentes no mundo. Parabéns demais pela sua trajetória. Estou muito feliz de saber mais de você, saber mais da sua caminhada, da sua jornada. Sabe que do lado de cá, né, você tem um parceiro para poder contar, ok? Eu sou muito, assim, falo isso sempre, porque poder abrir umas portas e janelas da nossa própria vida e deixar as pessoas olharem é algo muito, muito, assim, muito íntimo, muito precioso. E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente permite que outras pessoas se inspirem, aprendam com os nossos erros também. Então, eu vejo que isso também é uma grande fonte de aprendizado, poder aprender com quem está fazendo, com quem está passando por isso. Então, muito obrigado de coração por estar aqui com a gente no podcast Farmacêutica. Já deixo aqui um convite para que no futuro, Deus sabe quando, a gente volte a se encontrar e gravar e fazer talvez a parte 2. Não sei se com 20 anos da farmácia ou 25, são retratos que a gente vai tirando, então a gente conseguiu tirar. É verdade. É muito gostoso falar, eu acho que quando a gente fala, você relembra, né, é prazeroso também relembrar. Muito obrigada, viu, foi Bom ótimo. saber que quem está em Brasília tem a quality para poder contar, né? Inclusive, se algum cliente seu da farmácia, deixa a mensagem Com para a gente. certeza. Então, falem Os só aqui. farmacêuticos também, eu tô precisando dos farmacêuticos perfil líder, Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? né. A pessoa vem, assiste um podcast e no final ainda vai trabalhar com você. Isso pode acontecer. Calma no currículo. Olha lá. Muito bom, muito bom. Tem aquela chamada. Gente, se você gostou, curte o nosso canal, se inscreve no canal, compartilha para alguém e mande o seu currículo. Ótimo, Inácio, muito obrigada, viu. Parabéns. Obrigado, Flávia. Obrigada.